diferença entre cristianismo e panteísmo. A gente vai ver na matéria de teologia, tá? Existe uma matéria específica de teologia, ou poderia ser chamada também de teontologia. Então, uma característica específica do Deus bíblico, ele é pessoal. Ele não se mistura com a criação. Uma coisa é Deus, outra coisa é sua criação. Tá ok? E ele é único. Então, que é outra característica que o diferencia do politeísmo, tá? O monoteísmo. Só existe um Deus. Os outros que alegam ser deuses, na verdade, falsos deuses ou demônios. Ok? Então, Deus é uma pessoa, é pessoal, um ser que não está misturado com a sua criação. Uma coisa é Deus, outra coisa é criação, e ele é o único Deus. Onisciente e todo-poderoso. O homem, como criatura de Deus, tem seu fim último em Deus. Seu grande objetivo, seu bem final, né, sua finalidade, que é o seu bem mais alto e seu valor supremo. Deus exige sua obediência e sujeição a seus mandamentos, que neste mundo humano, terreno, tem um caráter de imperativos supremos. Então, aquilo que vem da parte de Deus é um imperativo supremo que está além, está acima de todas as demais regulamentações humanas, okay? Que são superficiais, são periódicas. Assim, pois, na religião cristã, o que o homem o que o homem deve fazer, o que o homem é e o que deve fazer definem-se essencialmente não em relação a uma comunidade humana, como a polis, a qual estava ligada, né, à sociedade grega. Os sofistas, por exemplo, estavam voltados para a democracia, para esse jogo de poder, para essa polis, né, para o discurso na ágora. Então a polis, a sociedade humana, era que mandava. As pessoas dançavam conforme aquilo que tocava, né, de acordo com os interesses do homem, o antropocentrismo. Então isso que regia. O cristão não pode ser guiado pelo um conceito antropocêntrico. Então, mesmo que a sociedade humana aprove certas práticas, e mesmo que elas não sejam ilegais juridicamente, elas não necessariamente são aprovadas dentro de um âmbito da ética e da moral cristã. Então, isso tem que ser observado, isso tem que ser visto, tá ok? Nós temos aí uma situação na qual mesmo algo sendo legal, não é moral. E aí Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, se ele tomasse parte naquilo que não convém, alguém não poderia acusá-lo juridicamente, incriminá-lo, prendê-lo. Então, diante da sociedade estava tudo bem. Só que diante de Cristo, onde ele diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não convém a um servo de Deus, não convém a uma serva de Deus, não convém a alguém que é fiel a Cristo, alguém que obedece a Cristo, ok? Então temos essa situação e o cristão tem que estar sempre alerta em relação a ela. Deus exige sua obediência, sujeição aos seus mandamentos, que neste mundo humano terreno tem o caráter de imperativos supremos. Assim, pois, na religião cristã, o que o homem é e o que deve fazer definem essencialmente não em relação a uma comunidade humana, como a polis, ou com o universo inteiro, mas antes de tudo em relação a Deus. O homem vem de Deus e de todo o seu comportamento, incluindo a moral, deve orientar-se para ele como objeto supremo, a essência da felicidade, a beatitude, como se diz, e a contemplação de Deus. O ser humano fica subordinado ao divino e a ordem sobrenatural tem a primazia sobre a ordem humana. Interessante como o cristão analisa a partir desta perspectiva. Então, como eu falei anteriormente, ele tem que ser maduro, racional, tá ok? E honesto para analisar todas as manifestações e julgando-as, né, em relação a ver aquilo que é útil, é verdadeiro e é bom, e aquilo que tem que ser descartado. Mas, além disso, a só próprio ato de julgar, a sua capacidade de julgar, toma como pressuposto Deus e a sua verdade. Então, este é o padrão de juízo para ele. Ok? Então, aquilo que atenta contra Deus, contra a sua sagrada escritura, já está de antemão condenado. Tá certo? Não tem para ele validade, não é para ele recomendável. Então, é a partir desse pressuposto, ok? É a partir dessa verdade, dessa medida, desse cânon, que ele analisa todas as coisas. Também a doutrina cristã das virtudes expressa essa superioridade do divino, embora assimile como virtudes fundamentais a prudência, a fortaleza, a temperança e a justiça, já proclamadas por Platão e que são as virtudes morais no sentido próprio. Admite determinadas virtudes supremas ou teologais. Fé, esperança e amor, né? Virtudes teologais.
advindas aí da análise, do escrutínio da palavra de Deus. Enquanto as fundamentais regulam as relações entre os homens e são, por isso, virtudes em escala humana. As teologais regulam as relações entre o homem e Deus e são, por conseguinte, virtudes em escala divina. É uma ética vertical e uma ética horizontal. Então, aspectos da ética horizontal que são úteis para a vida e sociedade, mas que estão subordinadas à ética vertical ou teologais, que são verdades supremas advindas da própria deidade, advindas do próprio Deus, que são orientação, são o norte, a bússola da sua vida, né? Ele vai se guiar a partir desta verdade suprema. Então é aí onde vemos. Você só vai entender, só vai compreender o progresso da igreja, você só vai compreender a coragem dos mártires a partir do entendimento dessa situação. E que eles estavam sendo guiados, orientados por essa verdade suprema. Que eles tinham esta ética, como colocado aqui, teologal, o vertical. Tá, ok? Então, isso superava até o seu próprio bem-estar. Até verdades universais como o valor da vida, o valor inalienável da vida. Só que, para defender a sua vida, negar a sua fé, estava fora de cogitação. Então, a sua fé está acima da sua vida. Perceba, né? Que coisa extraordinária. Então Cristo diz, né, aquele que tentar guardar a sua vida, aquele que tentar proteger a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que entregar a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então essa verdade fica muito clara a partir dessa perspectiva. Uma vez que você tem em Cristo a certeza da sua salvação e de que a sua vida está guardada nele, nem a morte pode remover você dessa certeza. Nem a morte pode superar esta conduta, né? Não pode atrapalhar esta sua decisão. Por quê? Porque você tem a certeza de que, por meio da fé, a sua crença, a sua confiança em Jesus Cristo garante não a você uma vida terrena, mas uma vida eterna que você tem nele. Uma vez que ele morreu e ressuscitou e está vivo, e você crê que ele está vivo, está presente, está com você. Então, diante disso, nem a vida, nem a morte, nem a altura, nem profundidade, nem perigo, nem espada, nada poderá nos afastar do amor de Deus. Somente assim você poderá declarar algo desse tipo. Somente quando você tem essa certeza em Cristo Jesus. Então essa verdade se tornou superior até, a verdade universal, o bem universal que é a vida humana. Para você, sua vida está em Cristo. Coisa maravilhosa, né? O cristianismo pretende levar o homem de uma ordem terrestre para uma ordem sobrenatural, na qual possa viver uma vida plena, feliz e verdadeira, sem as imperfeições, as desigualdades e injustiças terrenas, propondo a solução de graves problemas do mundo num mundo mais além. Tá ok? O cristianismo introduz uma ideia de uma enorme riqueza moral e da igualdade dos homens. Uma enorme riqueza moral e da igualdade dos homens. Deixa eu ver aqui. Da igualdade dos homens. Todos os homens, sem distinção, escravos e livres, cultos e ignorantes, são iguais diante de Deus e são chamados a alcançar a perfeição e a justiça no mundo sobrenatural. Interessantes contrastes, né? Então você tem algumas questões aqui que são verdades extraordinárias, verdades maravilhosas dentro do cristianismo e que são de fato fatores de transformação da humanidade, que são características muito peculiares e muito poderosas dentro do cristianismo. Como, por exemplo, essa verdade da qual Deus é o criador de todas as coisas. Sendo Deus criador de todas as coisas e criador da raça humana, e aquele que deu ao homem, quando soprou seu espírito, lhe fez imagem e semelhança de Deus e tornou ele um ser diferenciado em relação aos demais, o antigo conceito que havia, tá certo, entre as sociedades, de que haviam homens melhores do que os outros, de que haviam homens mais dignos do que os outros, tá certo? Coisas, por exemplo, que a gente vê até em alguns aspectos do pensamento de Aristóteles, de que, por exemplo, o escravo nasceu para ser escravo. Então, coisas assim que são advindas da mentalidade da época. Não é questão de julgar, não é questão de condenar, mas é uma questão de analisar. São advindas da mentalidade da época. Então, essa mentalidade que olhava para as pessoas, via suas diferenças, seus diferentes históricos, suas diferentes condições,
e entendiam até que essas diferenças eram auto-justificáveis por serem mesmo os homens superiores ou inferiores uns aos outros, tá ok? E a gente vê, por exemplo, isso expresso também no hinduísmo, através, né, do Código de Manu, que legaliza isso e coloca cada pessoa num patamar, tá certo? As estirpes, né? Então você tem os superiores, os medianos e os inferiores. Então isso colocado de forma oficial, de modo que sim possibilite a mudança. A pessoa fique ali congelada dentro daquele determinado estamento social. Então, esses conceitos, dentro de um mundo permeado com esses conceitos, surge o cristianismo. E o cristianismo é herdeiro, tá certo, da cultura judaica, que conhece o Deus bíblico, conhece o Deus criador de todas as coisas, conhece o Jeová, aquele que entregou a lei por meio de Moisés, tá certo? E que em Cristo, seu Filho amado, enviado a nós, cumpre a lei em si mesmo, morre e ressuscita ao terceiro dia e está vivo, está junto com cada cristão, ok? E que é aquele que detém em si a verdade de que todos os homens são iguais diante de Deus, porque todos são igualmente criados por Deus e são imagem e semelhança de Deus, mesmo que esta imagem esteja deturpada pelo pecado. Mas eles são sim imagem e semelhança de Deus, sendo essa imagem restaurada por meio de uma conversão e de uma nova criação que lhe é dada, né, uma regeneração operada pelo Espírito Santo de Deus nele. Então nós temos aí o cristão olha para a vida nesse aspecto. Se em algum momento um cristão agiu diferente disso, é porque não estava agindo em obediência à palavra de Cristo, não estava em obediência ao seu mestre amado, estava em desobediência a ele. Assim era um cristão nominal. Mas o verdadeiro cristão, ele influenciou, ele impactou, ele transformou o mundo através dessa verdade. Todos são criaturas de Deus, né? Todos são iguais diante de Deus, e aqueles que aceitam a Cristo como seu Salvador são feitos filhos de Deus agora, mesmo sendo ricos ou pobres, mesmo sendo letrados ou iletrados. Assim, a igreja era um escândalo para o mundo. A igreja sempre foi um escândalo para o Império Romano, foi um escândalo para o mundo grego, tá certo? O Império Romano que fazia uma grande distinção entre os livres e os escravos, o Império Grego, tá certo? Que valorizava tanto o conhecimento, a sabedoria, e o cristão valoriza a fé. Então, mesmo que alguém não tenha tanto conhecimento, tanta sabedoria, mas ele tem fé no Cristo que está ressurreto, e Cristo age através dele, e ele opera milagres muitas das vezes através do poder que vem de Cristo. E o cristianismo olha para essa pessoa, independentemente dela ser leiga, aliás, independentemente dela não ser erudita, mas ela é muitas vezes um grande líder em uma comunidade. Então é um escândalo para o mundo grego. É um escândalo para o mundo judeu, que apenas valorizava o circunciso. E agora Paulo diz, a circuncisão é no coração. Tá certo? O judeu é o que é no coração. Os filhos de Abraão são pela fé. E aí o judeu se escandaliza ao ver tantas pessoas do paganismo, tantos gentios, né, tantos goim, que agora estão dentro da igreja, tomam o Antigo Testamento e fazem a leitura e fazem a pregação e explicam, muitas das vezes querem ensinar até aos judeus. E isso para o judeu é um escândalo terrível. Mas aí nós vemos que o cristianismo, nesta forma, nesta maneira, cumpre o objetivo principal, primordial de Cristo. Não vim trazer paz à terra e sim contenda. Nesse sentido, no sentido de que ele vem trazer a verdade, e a verdade muitas vezes escandaliza. A verdade muitas vezes entra em contradição com as situações do momento, da época. Então, o cristianismo vivenciado na sua verdade, ele muitas vezes escandaliza, só que ele denuncia, ele escandaliza porque ele denuncia as falsidades, as mentiras, tá certo? Os equívocos das ideias e das religiões humanas. A mensagem cristã de igualdade é lançada no mundo social em que os homens conhecem a mais espantosa desigualdade, a divisão entre escravos e homens livres e entre servos e senhores feudais. A ética cristã medieval A ética cristã medieval não condena essa desigualdade social e chega inclusive a justificá-la. Então, pera lá, né? Calma aí com essa questão. Não é que ela justifica, não é que ela valida, tá? Mas ela não está prioritariamente preocupada com essa questão. Então, a questão que a ética cristã ataca é a salvação, é a alma, é o âmago da questão, tá ok? Porque
Quem produziu essa ideia, se não pessoas perturbadas por ideias malignas, ideias satânicas, demoníacas, diabólicas, carnais, tá certo? Que se supervalorizam em detrimento do próximo, que não olhavam para o outro como seu próximo, mas sim como objeto que servia para atender aos seus desejos. Então o cristianismo não é que ele justifica essa desigualdade, mas ele ataca essa desigualdade não superficialmente. Que seria uma revolução é atacar essa desigualdade pelo nível superficial, da guerra de todos contra todos, da tentativa de um grupo ascender ao poder por meio de violência, mas ele mesmo se torna depois os opressores. Essa é a revolução das massas. É só que as massas precisam de um representante, né? E o representante das massas, que diz que vai fazer justiça a elas, uma vez que as massas derrubam o poder que está estabelecido, este grupo, que são os representantes, se colocam no poder representando elas, e em representação a elas, as oprime. Você tira um opressor e coloca outro. Isso foi a Revolução Francesa. Você tira a monarquia e coloca uma ditadura sanguinária da guilhotina. O comunismo, você tira lá o monarca, que era um usurpador, certamente era, só que você coloca um grupo pequeno, um partido único, que vai estabelecer a mais pesada ditadura. Então, você tira um usurpador e põe outro. Essa é a questão. Essa é a questão da revolução, de você tratar dessas questões superficialmente. O cristianismo não justifica a desigualdade, ele ataca a desigualdade no âmago. O âmago da desigualdade está no coração humano, ok? Quando o coração humano, quando a inteligência humana, a mente humana entende que aquela pessoa que ele oprimia é, na verdade, o seu irmão, é o seu próximo, é uma criatura de Deus, tá certo? E mais do que ser um irmão em Cristo, quando tem Cristo como seu Salvador, ele está inviabilizado, está impossibilitado de abusar daquela pessoa, de usurpar aquela pessoa, tá certo? De agir cruelmente contra aquela pessoa, porque ele também é uma criatura de Deus. Como ele é uma criatura, que ele também é uma criatura de Deus. E Deus vai cobrar, porque a alma pertence a Deus. Então, esse é o verdadeiro juízo, tá ok? Esse é o verdadeiro padrão, essa é a verdadeira limitação ao homem. Não é apenas uma limitação escrita num papel, mas escrita no seu coração. É onde o cristianismo faz toda a diferença. É o que onde ele faz a ética cristã se mostra verdadeira. O problema deve ser enfrentado de uma maneira não abstrata, mas no quadro das condições históricas e sociais de seu tempo. E considerando estas, não se pode dar uma resposta simplista. De fato, o cristianismo deu aos homens pela primeira vez, incluindo os mais oprimidos e explorados, com quem o cristianismo mais trabalhava. Cristo disse: não vim para os sãos, mas para os doentes. E eis aí, né, o seu foco, o seu objetivo, o seu principal trabalho. Não excluindo os ricos, mas o foco está nessa população, o foco está nos necessitados. Os ricos também sendo convidados a participar, desde que estivessem plenamente conscientes de que eles não têm privilégios, de que eles não têm vantagens, de que todos são iguais diante de Deus, sendo todos pecadores, sendo salvos, né, pela graça em Cristo Jesus. O pecado nivela todos, porque independentemente de ser rico ou de ser pobre, de ser inteligente ou de ser iletrado, todos, por serem pecadores, terão destino o mesmo inferno de condenação eterna. E todos, independentemente de sua classe social, de suas condições, de sua intelectualidade, podem e devem ser salvos através da pessoa bendita de Cristo Jesus por meio da fé, sem obras, ok? Então todos também entram pela mesma porta e a porta é Cristo. O único que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta. Então, sendo rico ou sendo pobre, tem que entrar pela mesma porta que é Cristo Jesus. E assim o cristianismo nivela a sociedade através disso. E aí eu sempre deixo para você a diferenciação. Por que durante muita época da história você não viu esse impacto, essa transformação? Porque uma igreja, infelizmente, se institucionalizou, se empoderou extraordinariamente, esqueceu-se da palavra de Deus e se voltou para o poder, para a política, para a ganância, tá certo? Para a opulência, para enriquecer, para acumular dinheiro, ok? Mas é por causa disso que veio a reforma, para contrariar todo este erro e para tomar de volta a palavra de Deus e colocá-la no seu devido lugar, que é no centro da situação, regendo a igreja, regendo a nossa vida.
a consciência de sua igualdade exatamente quando não existiam as condições reais, sociais e de uma igualdade afetiva ou efetiva, né? Que, como hoje sabemos, passa historicamente por uma série de eliminações de desigualdades concretas, políticas, raciais, jurídicas, sociais e econômicas. Veja, todas essas áreas nas quais a desigualdade acontece, política, racial, jurídica, social e econômica, ela decorre de um erro que está no centro de toda essa questão, que é a ação humana. A ação humana movida pelo pecado, influenciada demoniacamente e influenciada também pelas concupiscências da carne, ok? Que faz com que ele haja na política, na questão racial, na questão jurídica, social e econômica, de uma forma totalmente perversa. Então não adianta você atacar isso superficialmente, através dessas áreas, remediando com assistencialismo. Você tem que atacar o âmago da situação, que é o ator de toda essa situação, que é aquele que produz essa ação, que é o homem, a humanidade, o antropo, o ser humano. Então, quando o ser humano mudar no seu interior, no seu íntimo, tá ok? Ele for uma nova criatura, ele for guiado pela lei do Espírito, ele começar a agir, tá certo? De uma forma cristocêntrica, ele será um político melhor, ele entenderá que nessa questão racial todos são criaturas de Deus e são iguais, juridicamente ele será honesto, será correto, íntegro, reto, tá certo? Socialmente ele será generoso e promoverá então um bem social para todos que estão à volta dele, e economicamente também ele será honesto, não usurpará, não enganará, tá ok? E não agirá de forma desonesta. Então, todas essas áreas serão impactadas pela mudança do ser, do interior. Na Idade Média, a igualdade só podia ser espiritual, tá? Por causa dessa situação, de todo esse desvio, né? Ou também igualdade para o amanhã. Essa questão de mundo que ele coloca aqui também, essa questão assim, a felicidade do mundo do além, tá ok? Tem que tomar cuidado com esses conceitos, porque isso também serviu de muito pretexto, muita desculpa a pessoas que são usurpadores da fé, prometendo às multidões: olha, você terá uma felicidade no além, e extorquindo elas no presente. Quando na verdade o reino de Deus ele se traduz agora. Sim, há um mundo no além. Sim, há uma promessa para a eternidade. Cristo disse que nos preparou lugar, ok? Só que isso não significa que Cristo autorizou os líderes a abusarem das pessoas no presente. Por quê? Na verdade, aquele que está em Cristo, ele não espera chegar para o além, para uma nova vida. Ele já tem uma nova vida. Ele já vive conforme o padrão e os conceitos do reino de Deus. Mesmo que ele terá uma participação escatológica, o reino de Deus para o futuro, sim. Mas o reino de Deus do futuro já se apresenta agora, já influencia agora, já se mostra agora, já transforma agora a sociedade. Então, aquele que está dentro do reino de Deus já está vivendo conforme as suas leis, já está andando conforme as suas leis, já é um representante do reino de Deus aqui na terra e já pratica a justiça desse reino futuro aqui, agora, na sua vida, na sua vivência, nas suas atitudes. Então, tem que tomar cuidado com esse negócio de felicidade para o além. Não, você tem um reflexo dela na atualidade, sim, na vida cotidiana, sim. Nós já estamos andando conforme o padrão do reino de Deus. E é somente por isso que a nossa justiça pode exceder a justiça dos fariseus. Somente por isso. Cristo disse: a vossa justiça tem que exceder a justiça dos fariseus. Por quê? Porque nós estamos pautados não nas justificativas, na ética, na moral e nas leis humanas, nos códigos de leis humanos. Não, mas sim no reino de Deus. Muitas das vezes você faz coisas que legalmente não são necessárias. Por exemplo, pedir perdão para uma pessoa. Você não agrediu, você não a roubou, você não a matou, tá ok? Você não matou nenhum ente da sua família, nem tomou nada dela, você não a feriu, mas dependendo da situação, se você pensou mal dela, ou se você tem um rancor contra ela, se você tem uma desavença contra ela, mesmo que juridicamente você não a deva nada, porque não causou prejuízo material para ela, mas espiritualmente você sabe que precisa se reconciliar com ela. Cristo falou, né, quando você está indo entregar a oferta no altar, né, antes disso, vai e reconcilia-se com o teu inimigo, com o teu adversário. Então, acerca do perdão, é uma ética do reino de Deus, que se sobrepõe à ética humana. Então, mesmo que
você não tenha materialmente produzido nenhum prejuízo para aquela pessoa, mas espiritualmente você sabe que tem que se reconciliar com ela. Ok? Você vai tomar como padrão o perdão que Deus concedeu em relação a você. Mesmo você sendo um grande pecador, você não tendo feito nada em prol de ser perdoado, Cristo, unicamente pela graça, te perdoou e estabeleceu você novamente em comunhão com Deus, tá ok? E deu a você acesso às mansões celestiais. Então, tomando esse perdão de Deus para com você como paradigma, que você perdoa o seu próximo. Você perdoa o seu inimigo, você perdoa aquele que te agrediu, ou você perdoa até aquele contra quem você pensou um mal. Você vai e pede perdão a ele. Você perdoa e você também é perdoado. Isso é padrão do reino de Deus. Isso está acima das leis humanas. O Código Civil, o Código Penal nem vai tratar acerca disso, porque não está no nível deles, mas está no padrão do Código de Leis do Espírito Santo. Andeis conforme as leis do Espírito e não cumprireis a vontade da carne. Isso é cristianismo que impacta o mundo. Isso é cristianismo que transforma a história. Tá ok? Veja só. Por isso tinha de coexistir necessariamente com a mais profunda desigualdade social, nesse contexto no qual a verdade bíblica não está sendo vivida, né? Enquanto não se criassem as bases materiais e as condições sociais para uma igualdade efetiva. Assim, pois, a mensagem cristã tinha um profundo conteúdo moral na Idade Média, isto é, quando era completamente ilusório e utópico propor-se a realização de uma igualdade real de todos os homens. Contudo, interessante, a igualdade real ainda não era possível. Haveriam necessariamente diversas transformações sociais para se chegar a isso, tá ok? Mas já havia uma mudança interna que produziriam essas transformações sociais. Sem essa mudança interna, o mundo permaneceria no mesmo caos e desigualdade que se encontrava naquela época. Ok? Se o cristianismo não tivesse o papel importante que teve, o mundo ocidental que nós conhecemos na época, onde existe liberdade, onde existe igualdade entre as pessoas, onde existe democracia, ele não seria possível. Mesmo a democracia que se praticou na polis, na cidade grega, ela não é uma democracia que visava a igualdade de todos os homens, porque somente os que participavam da democracia grega eram cidadãos gregos livres. Escravos nem pensar, mulheres então nem pensar. Essa igualdade que nós temos hoje, essa igualdade universal de todas as pessoas humanas, e isso é mérito do cristianismo, que incutiu na mente do homem de que todos são criaturas de Deus. Sem isso, sem esse mundo ocidental que nós temos hoje. Então, é devido sim à influência do cristianismo. Ok? Assim, pois, a mensagem cristã, como já falei, vamos ver. Contudo, a ética cristã tende a regular o comportamento dos homens com vistas a outro mundo. Então, seu fim, a sua finalidade, né, está nesta vida perfeita em Cristo Jesus. Só que ela interfere na vida da atualidade, porque você anda conforme os padrões deste mundo, do mundo do além, não do mundo daqui. Tá ok? Do mundo de Cristo, o reino de Cristo, tá certo? Do seu padrão. E uma ordem sobrenatural, colocando o seu fim, o valor supremo, fora do homem, isto é, em Deus. Disso decorre que, para ela, a vida moral alcança a suprema realização somente quando o homem se eleva a esta ordem sobrenatural. E daí decorre também os mandamentos supremos que regulam o seu comportamento e dos quais derivam todas as regras de conduta. Procedem de Deus e apontam para Deus como fim último. Olha aí, a ética do cristianismo como a ética de fim, né, de finalidade, né, de bem final. O cristianismo, como religião, oferece assim ao homem certos princípios supremos morais que, por virem de Deus, têm para ele o caráter de imperativos absolutos e incondicionados ou incondicionais. Aí você tem aquilo que já falamos de causalidade, Deus é a causa de todas as coisas. Teleologia, existe um fim, né, a ser cumprido, realizado em todas as coisas. E você tem a questão do bem, né, essa ética do bem como fim último, ok? Então, se em algum momento você toma decisões que necessariamente serão pragmáticas e utilitaristas, elas são
situacionais, né? Elas são para aquelas são circunstanciais, aliás. São circunstanciais. A sua vida, a sua ética, a sua moral, ela não é guiada por ótica pragmatista ou utilitarista. Ela é guiada, sim, por esta ótica na qual existe um bem final que é Cristo. Existe uma causa que é Deus, que é Cristo, o causador de todas as coisas. E existe um objetivo, um propósito, que é realizar a vontade perfeita de Deus na nossa vida. Conforme apontou a teleologia, existe um propósito. A glória de Deus é o propósito. Assim sendo, o cristão está se orientando por essas verdades. Essas verdades são sobrenaturais e são eternas. Então ela não será alterada mesmo com a alteração da sociedade à sua volta. Não pode se levantar o governo que for, pode ter a situação social, a autorização social que tiver. O cristão vai se guiar por esta conduta. Vai se guiar por este padrão. Então, que é isso que é interessante, então, essa questão colocada aqui da ética cristã. Mas para fechar a aula, para finalizar, diante dos slides que eu tenho colocado para vocês aqui, vocês vão acompanhar, a gente vê essa transformação, né, a partir desses dados históricos que eu te passei, da queda do Império Romano, a ascensão dos impérios bárbaros, cristianização dos impérios bárbaros, institucionalização da igreja, empoderamento político e econômico da igreja nesse contexto, afastamento da verdade do evangelho, e assim você tem o cristianismo já trouxe algo muito bom, até esse ponto, né, em que você vê o surgimento do feudalismo, fragmentação política, né, com o estabelecimento aí de diversos reinos, diversos feudos, e líderes cristãos também com poder político dentro desses feudos, tá ok? E uma certa conivência com essa desigualdade social, mas que será combatida, será contraditada por meio da reforma, o resgate à palavra de Deus como centro da orientador da igreja, né? A igreja não orientada mais pelos concílios e pelos papas, mas sim pela Sagrada Escritura, sola Escritura. Sola Escritura, sola gratia. Então, salvação somente pela graça de Cristo e não detida aí pelo poder da igreja, tá ok? Só lhe deu glória, só a Deus toda a glória, tá certo? E aí, por aí vai as máximas aí, né, da reforma. Mas veja, conforme eu coloquei em tela aí, ó, ética cristã medieval. Enfraquecimento do Império Romano, eu já passei para vocês. Ascensão de Constantino, não necessariamente um cristão, mas um associado, tá certo, ao cristianismo, que favorece e é favorecido também pelo cristianismo. Porque quando ele favorece os cristãos, automaticamente ele tem uma base de apoio gigantesca, que foi desprezada até aquele momento por todos os imperadores que vieram antes dele, tá ok? Mas que começava já, mesmo diante do quadro de perseguições, começava a ter influência dentro do Império Romano, porque haviam muitos soldados se convertendo, pessoal da guarda pretoriana, que era mais poderosa, mais influente, mais próximo do imperador, se convertendo, senadores se convertendo, tá ok? Grandes detentores de terras e de escravos também se convertendo, Filemon, né, que está nesse contexto também, Paulo fala diretamente a Filemon, tá ok? Acerca de Onésimo. Então você tem esse contexto no qual o cristianismo já está permeando toda a sociedade, e Constantino percebeu isso. Então ele, ao mesmo tempo que ele favorece, proibindo as perseguições às igrejas e devolvendo suas propriedades e permitindo que ela crescesse e tivesse mais propriedades, ele também ganha com isso uma base de apoio extraordinária, tá ok? Fundação do Império Romano do Oriente, Bizâncio, né? Constantino funda aí Constantinopla, e leva a sede para a parte oriental do Império Romano, ficando a parte ocidental com figuras fracas, administrativamente falando, e o líder, né, o bispo de Roma, com o tempo vai ganhando poder, com o tempo vai ganhando mais, exercendo mais influência sobre as demais dioceses, ao ponto que ele se conclama papa, okay? Então ele se diz o líder de toda a cristandade. Mas antes disso, ainda nessa época de fragmentação, o cristianismo chegou a ficar dividido entre 4 sedes administrativas importantes no mundo, ou 4 sés apostólicas. Havia a sé apostólica romana, havia a sé apostólica de Alexandria, havia a sé apostólica de Jerusalém, que era a mais antiga, mais tradicional, né?
mas também estava mergulhada num âmbito de perseguição muito grande, então ela não conseguia exercer grande influência por causa dessa grande perseguição, e foi a primeira que caiu. E a Sé Apostólica de Antioquia, tá? Antioquia. E aí você vai ter uma divisão natural entre Roma e Alexandria, que ficam para um lado, Jerusalém e Antioquia, depois cai Jerusalém, fica Antioquia e Bizâncio, tá certo? Ou Constantinopla. Ficam aí sendo, então, o cristianismo oriental, que será depois, haverá uma cisão, tá certo? Nessa instituição, né, que se desenvolveu, haverá uma cisão dentro dela, ficando o Ocidente, Igreja Católica Apostólica Romana, com a figura do Papa centralizando todo o poder. O Papa agora passa a ser uma autoridade centralizadora na Igreja Cristã do Ocidente. E no Oriente a situação é mais fragmentária, porque você vai ter vários patriarcados que não se envolvem muito com política e ficam submetidos então aos governantes locais, né, de cada um dessas regiões que se dividirão. Então você vai ter uma outra situação para o Oriente. Haverá essa distinção entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa grega ou russa, tá certo? No Oriente. Fragmentação do Império Romano do Ocidente, né? A queda do Império Romano, divisão em feudos, institucionalização do cristianismo com a Igreja Católica Apostólica Romana, como já expliquei, cisão da Igreja em oriental e ocidental, ética fundamentada na religião e na teologia da época. Então, chegar a um ponto que os concílios, tá, os documentos conciliares, a grande produção teológica, tá, e os documentos papais, eles assumem todo o papel de direção da história. Ele assume aí a dianteira, tá certo, na condução do cristianismo. E a Bíblia Sagrada, ela vai sendo relegada, ok? Então a Bíblia Sagrada, ela só é lida pelos clérigos, ela só é permitida em latim, e na missa você tem não a pregação bíblica às massas, mas você tem o sistema da missa, é um sistema no qual você tem uma leitura apenas formal da Bíblia em latim e muitas vezes de costa para o povo, e uma encenação ali, né, do sacrifício da morte de Cristo, através do fornecimento da hóstia. Então você não tem uma pregação para esclarecimento da Bíblia Sagrada, para ensinar o povo, mas somente a encenação constante da missa. Então a missa uma vez que você foi e você viu a realização da missa, está satisfeito, você cumpriu o seu papel. Então você não precisa ser ensinado. Muitas das vezes, os maiores ensinamentos que as pessoas tinham no contato com essa forma de igreja era através das artes e dos vitrais. As pessoas viam lá encenações de cenas dos evangelhos, despertavam curiosidade, perguntavam, um sacerdote explicava alguma coisa, e era o máximo que as pessoas tinham de conhecimento em relação à Bíblia Sagrada. Todo o resto ficava a cargo do sacerdote, então as pessoas estavam muito subordinadas ao sacerdócio. Por isso que Lutero vai asseverar tanto a questão do sacerdócio universal do crente na Reforma, porque ele quer promover mesmo essa consciência de que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e cada um, através de Cristo, pode chegar a Deus. Então, cristão, nesse aspecto, ele é sacerdote, porque ele pode chegar diretamente a Deus. Mas na congregação ele presta respeito ao seu líder, porque o seu líder está em obediência a Cristo, à palavra, ele está guiando, né? O pastor tem essa função de guiar, de orientar, de facilitar com que essa pessoa possa desempenhar, então, o seu talento para o reino de Deus. Ok? Mas na Igreja Católica a questão é centralizadora. A Igreja centraliza a salvação está na Igreja, pertence à Igreja. O conhecimento pertence ao sacerdote, tá certo? E o Papa é o detentor da verdade, então ele é o governante supremo. Essa centralização. Cisão da Igreja, como eu já falei, e a questão da teologia, tá certo? A religião e teologia da época. Noção tomista aristotélica. Tomás Aquino vai resgatar essa filosofia aristotélica, vai fazer uma grande leitura, uma grande investigação sobre ela e vai construir a sua obra magna, né, a Suma Teológica, que, vamos dizer assim, é uma expressão de cosmovisão cristã, onde ele traz explicação sobre todas, ou pelo menos tenta abranger todas as áreas, numa perspectiva cristã, e aproveitando a estrutura da filosofia aristotélica, né, diferenciando de Agostinho, de Hipona, que era de uma tendência mais platônica. Ele toma, então, uma tendência mais aristotélica, racionalista,
tá? Mas claro, submetido, subordinado à fé, à sua visão de fé da época, tá? Aristotélica, na qual a caridade e ou as obras caridosas constroem a fé. Constroem a fé, veja só. E a igreja detém o poder de absolvição ou condenação, sendo a ética derivada dos ensinamentos transmitidos ao povo pelos sacerdotes. Então, esta visão, essa forma de lidar com a questão da salvação, a salvação está detida dentro da igreja, tá? E a questão das obras, aí você tem, por exemplo, um grande argumento que existem algumas pessoas, tá, no cristianismo que viveram uma vida totalmente dedicada, que são beatas, tá? E elas, ao morrerem, se comprovar um milagre, delas terem realizado algum milagre, elas são beatificadas. Então, o que é essa beatificação? Elas são pessoas veneráveis, tá? Elas são pessoas de grande referência. Então, oficialmente, a igreja não diz que elas são adoradas, tá? Mas é o que acontece na prática. Então, elas são beatificadas e você tem, então, uma visão na qual elas acumularam méritos. Olha só qual é a visão, hein? Então, trazendo essa visão, essa ótica aristotélica, elas acumularam méritos. E esses méritos por ela acumulados podem beneficiar outros cristãos que não foram tão dedicados quanto elas. Muito bem. Como se fará a transferência desses méritos? Através de um bem que a pessoa possa fazer à igreja e no qual, por meio do qual a igreja, tomando desse bem, também concederá a ela, porque a igreja é detentora de todo esse poder e a salvação está nas mãos dela, tá? A igreja aplicará a ela esses méritos acumulados dos santos. Aí você vê nascer a indulgência. A indulgência. O Papa elabora um documento, coloca seu carimbo, né, no qual a pessoa adquirindo aquele documento, ela está adquirindo os méritos acumulados dos santos, dos beatos, daqueles que foram beatificados. Então, essa era uma das formas de se entender esta prática das indulgências, tá? Do acúmulo de boas ações, né? Boas ações desses santos e a aplicação dessas boas ações àquela pessoa que beneficiava a igreja por meio da compra da indulgência. Você compra a indulgência, você beneficia a igreja, né? Você enche os cofres da igreja e, por outro lado, a igreja te beneficia aplicando essas boas ações, né, destes beatos a você e assim colocando você em condições de ser arrancado do purgatório, colocando você em condições de adentrar as mansões celestiais da igreja, te absolver, porque a igreja tinha esse poder, eles entendiam ter, né, este poder, eles te absolviam diante de Deus, tá certo? Dava essa absolvição, livrava você de uma condenação eterna, e você então adentrava aos céus, porque a igreja entendia ter poder, esse poder, uma vez que ela entende que está fundada sobre Pedro, e Pedro é entendido que tem a chave do céu. Tá, ok? Então, a partir dessa teologia é que as pessoas eram ensinadas, conduzidas e eram, na verdade, submetidas, né? Estavam totalmente submetidas a esta instituição, essa igreja institucionalizada. Então, a reforma vai atentar exatamente contra isso. Existência de uma moral natural e uma espiritual, por meio das quais se expressam os antigos conceitos herdados da cultura romana e da filosofia grega, e outra baseada na interpretação da Igreja sobre a Bíblia e os concílios e as encíclicas papais e teólogos. Então você vê aí como a Igreja se tornou a detentora, estava em poder dela, ok? Esse grande conteúdo cultural, histórico, grego-romano, e também a tradição judaico-cristã, através das Sagradas Escrituras que eles detinham, que eles tinham conhecimento. Então, através disso, e a importante participação da igreja como civilizadora desses grandes reinos bárbaros que haviam destruído o anterior Império Romano e que agora estavam sendo cristianizados, a igreja construiu toda essa estrutura na qual você tem o direito romano para o mundo civil, tá ok? Você tem a filosofia grega para o mundo erudito. E você tem a Bíblia Sagrada, a partir da ótica dessa instituição, regendo a vida social de modo geral, tá ok? Então a igreja se torna
até pouco tempo atrás a igreja ainda tinha essa grande proeminência diante da vida social. Só você pensar que há um tempo atrás a igreja controlava todos os cemitérios. Inclusive até a igreja evangélica, quando surge aqui, começa a se espalhar pelos lugares mais do interior do Brasil, eles têm problemas até em relação a essas coisas. O registro civil de nascimento era feito pela igreja católica, né? A igreja católica. E também a morte, né, o óbito e a autorização para o enterro era dado pela igreja católica, até pouco tempo atrás. Somente depois é que começou essa questão do Estado laico e da separação entre igreja e Estado. Então, na teoria, isso já estava em vigor, mas na prática não. E isso é resquício ainda do grande poder acumulado pela igreja desde a época da Idade Média, na qual a igreja ela tem um mérito, sim, é dela, né? Ela pode se arrogar disso, a Igreja Católica Apostólica Romana, de ter sido a detentora de todo esse conteúdo cultural grego e romano, tá certo? A filosofia e a lei romana, e também ter sido a primeira comunicadora, tá ok? Para os povos bárbaros, cristianizando-os. Mas, por outro lado, por causa disso, ela acumulou poder, né, de tal modo que constituiu a sociedade desta forma. A lei romana para fundar os estados, né, para fundar esta noção de leis, desses pequenos reinos bárbaros que estavam nascendo. A filosofia grega que eles detinham, mas claro, conforme a interpretação deles, né, fazendo toda a censura que eles queriam fazer, sendo comunicada para o mundo erudito na época, onde vão nascer também as primeiras escolas, tá, ligadas aí às catedrais, né, ligadas aos bispados, e depois as grandes universidades que vão se emancipar desse controle, esse controle intenso, né, da igreja, quando alguns reis, algumas figuras da aristocracia, algumas figuras do comércio, né, algumas figuras da nobreza, passam a investir eles mesmos nessas instituições, emancipando elas totalmente da igreja. Mas elas nascem sim no contexto, tá certo, ligadas às grandes igrejas ou grandes catedrais. E eram o conhecimento que ali estava sendo fornecido era dado pelos monges, bispos, tá certo? Padres, clérigos, pessoas ligadas à Igreja Católica, que foram os primeiros difusores aí do conhecimento dentro desse mundo bárbaro, tá ok? Então por isso que você tem essa questão da filosofia grega, da lei romana e da Bíblia Sagrada a partir da interpretação dessa instituição sendo comunicada ao povo neste âmbito aí, tá ok? Às massas era dada sempre aqueles conceitos subservientes, tá certo? Então haverá uma vida melhor no além, se você se batizar, se você comprar indulgência, você vai passar para uma vida melhor lá, porque a vida aqui é só chicote, é só terrível, né? E as nobrezas, né, a aristocracia, aos nobres eram passados outros conceitos, ok? A partir dessa visão na qual eles eram líderes e a sua liderança era de fato uma expressão da vontade divina, tá certo? Então tinha essa questão e isso era decorrente do fato da igreja estar se beneficiando deste poder. Outro slide que eu estou colocando para vocês aí já vai nos falar acerca desta grande transformação operada pela Reforma Protestante, que vai validar aquilo que é de fato algo útil, aquilo que é de fato algo bom, né? Aquilo que é verdadeiro e que precisa permanecer, né? Porque é uma verdade. Lutero, em hipótese alguma, Lutero queria destruir a igreja. Ele não queria destruir a igreja. Como também Pedro Valdo não queria destruir a igreja, tá certo? Nem Quinox, nem Savonarola, tá certo? Nem Hus, eles não queriam destruir a igreja, eles queriam conscientizar a igreja do seu papel. Eles queriam trazer a igreja de volta para a centralidade da palavra de Deus. Essa foi a grande luta, por isso que Lutero escreveu as teses em latim. Ele queria primeiro um debate. Ele queria primeiro uma discussão com as lideranças da igreja, tá ok? Para chegarem a um consenso e mudarem a sua ação, mudarem a sua forma de estar conduzindo toda a sua situação. Só que isso não foi, em hipótese alguma, aceito pelas grandes lideranças, que viam nessas pessoas insignificantes, que viam neles seres insignificantes, que não poderiam debater, não poderiam questionar a autoridade, né, da grande igreja católica apostólica romana, a igreja que colocava reis e tirava reis, a igreja que se negasse
a sua comunhão a determinado rei, se o excomungasse, esse rei estava perdido, tá ok? A igreja que se emitisse uma bula, né? No caso o Papa emitisse uma bula condenatória, aquela pessoa poderia ser morta por qualquer um. Então você tem essa instituição com esse acúmulo extraordinário de poder, né? Essa liderança episcopal, tá ok? Que é o centralizador de toda ação, de todo poder, que está sentado na cadeira de Pedro, que se coloca como o vigário de Deus na terra, né? Substituto de Deus. Ele não se vê obrigado a ouvir qualquer tipo de questionamento. Ele não se vê obrigado, essa instituição não se vê obrigada a ouvir qualquer tipo de crítica, né? Então, onde você tem a situação na qual, mesmo se levantando muitos reformadores ao longo da história, eles nunca lograram êxito, no sentido de trazer a instituição de volta para a verdade, mas lograram muito êxito no sentido de despertar as pessoas para a verdade. Então, esse foi o grande propósito alcançado por eles. E aí, quando Lutero encontra apoio de toda uma liderança, né, de todo um grupo de governantes que já estavam também enfadados com esse extremo autoritarismo da igreja, com essa soberba da igreja, e decide apoiar este movimento, você tem então a reforma agora abalando mesmo as estruturas, né, desta instituição e separando-se, deslocando-se, né, destacando-se de dentro da instituição, formando então essas novas instituições que vão ser pautadas pela Sagrada Escritura, ok? Claro, também dentre elas muitas se desviaram da verdade, mas elas têm pelo menos a liberdade de expressarem a sua fé, ok? O que não havia dentro do contexto do domínio total da Igreja Católica. Veja, a ruptura com o catolicismo, cuja noção tomista aristotélica compreendia que a caridade e as obras dos beatos constituíam um tesouro de fé, cujos excedentes eram comercializados por meio das indulgências. Moral dualista, dividida entre natural, aquilo que eu falei, cultura greco-romana, e espiritual, igreja. Então, você de antemão já tinha esta visão dualista, na qual, né, você tem em determinado patamar a cultura greco-romana, ok? Como alimentando o seu conceito de Estado, seu conceito de leis, seu conceito de sociedade. Mas no outro patamar, né, a questão judaico-cristã, através desta cultura judaico-cristã, né, alimentando sua perspectiva de vida espiritual. Então você está dividido, tá? Você divide o mundo em secular e sagrado. Já de antemão você faz essa divisão. Lutero, ênfase na salvação pela fé, né, a partir da leitura de Gálatas, de Romanos, de Hebreus, tá certo? Lutero, que era um grande erudito, ele fazendo essa leitura, ele chega a esse entendimento e juntando-se a todos outros que também antes dele promoveram a reforma, ele entende que também tem que se alistar no pelotão de frente dessa batalha e ele vai até as últimas consequências. Afastamento entre lei e evangelho, bem como entre os reinos secular e sagrado, causando na teologia luterana uma colocação secundária ao pensamento moral, terminando por ser mesmo secularizado. Aqui é onde entra aquilo que eu falei, Lutero não tinha a intenção de destruir a Igreja Católica em momento algum. Tanto que Lutero, analisando dentro de toda a estrutura construída pela Igreja Católica, ele disse que tem que ser preservado aquilo que não é flagrantemente contra a Sagrada Escritura, até estruturalmente mesmo, forma de governo tem que ser preservado, sendo mudado apenas aquilo que está contra, abertamente contra a Sagrada Escritura. E é onde você tem a preservação deste conceito dualista, né, no qual existe uma cultura comum, uma cultura secular, tá certo, para reger a vida social, e existe uma cultura sagrada, agora centralizada pela palavra de Deus, só a Escritura, né, que vai reger aspectos espirituais da vida. Ok? Então você tem novamente essa questão bipartida, né? Então a ética protestante ela vai olhar para as questões a partir dessas duas formas de encarar a questão. É uma questão secular ou é uma questão de fé, tá certo? Mas isso, mesmo que isso funcione, né? Traga algumas soluções, ela é perigosa. Ela é perigosa porque algumas áreas seculares muitas das vezes não serão mais influenciadas pela questão da fé. É onde você tem este secularismo depois será aproveitado de uma forma muito forte pelas correntes que estão surgindo de renascimento, de liberalismo, tá certo? Que vão trazer essas questões modernas, né? Vão trazer essas questões que vão atentar
primeiro contra a instituição da Igreja Católica, que era dominante, depois contra a própria Bíblia Sagrada, depois contra Deus e tudo contra conceito ligado a Deus e a fé. E aí, aproveitando-se dessa visão que já estava bipartida, né, vão entrar por essa questão secularizada e excluir totalmente de qualquer tipo de influência a questão de fé. Tá, ok? Onde entra essa questão bipartida entre sagrado e secular, ele acaba favorecendo o desenvolvimento dessa questão dos liberais. Melanchthon e Calvino, olha só. Ambos ampliam a abordagem teológica da moral, pensando em uma moral estatal, responsável pela aplicação das tábuas da lei, tá ok? E uma moral superior fundamentada na fé, e que na ótica de Calvino era antecedida pela regeneração em função da graça irresistível. Então, tanto Melanchthon, que depois se separa um pouco de Lutero, foi seu grande companheiro, mas mantém-se com um pensamento tanto independente em relação a Lutero. E Calvino, que vai ter uma visão nas instituições da religião cristã, ele tem essa visão estatal, tá certo, de fé. Isso não vai prevalecer por muito tempo, mas isso vai ser um grande influenciador para os estados protestantes, tá, ok? A ética protestante, e ela vai de fato favorecer esses estados, né, de modo a que são hoje as nações mais ricas do mundo, tá ok? Então você tem essa visão estatal na qual você tem as tábuas da lei, as leis, né, do Antigo Testamento, os 10 mandamentos e as demais leis de modo geral, que são inspiradores para a constituição de um Estado. São inspiradores para uma constituição que é chamada secular, né, no âmbito de Lutero, que vai reger a vida de todas as pessoas. Então, essa visão estatal na qual existe uma influência geral da igreja e existe uma influência mais peculiar, mais particularizada àqueles, né, que são abordados dentro da ótica dele como tendo sido alcançados pela graça irresistível, que se tornarão então crentes, né, que se tornarão então pessoas espirituais ligadas intimamente a Cristo, né, pelas quais, aliás, Cristo morreu, porque a expiação é dita limitada. Então Cristo morreu por alguns. E estes por quem Cristo morreu necessariamente serão salvos, porque a graça é irresistível. E estes que são alcançados pela graça irresistível têm então uma moral superior, né, porque são guiados pelo Espírito Santo. E aos demais, pelo menos, aplicadas as limitações que têm como inspiração as tábuas da lei. E aí você tem uma visão estatal, abrangendo todas as áreas da vida, tá ok? Então Lutero, que se destacou já da Igreja Católica, mas manteve algumas coisas, principalmente essa visão dualista, secularizada, onde a cultura greco-romana era suficiente para o mundo secular, tá ok? E essa visão mais ligada a Melanchthon e Calvino, onde sim, conteúdos mais gerais do Antigo Testamento, por exemplo, inspirados na lei, regem a sociedade como um todo, e os salvos, aqueles alcançados pela graça irresistível, têm uma moral mais avançada, uma moral superior. Tá ok? Vamos ver aqui. Ética e teologia. E aí a gente encerra. Vamos lá. Ética e teologia. E aqui a gente encerra. Na próxima aula a gente dá continuidade abordando outras questões. Mas veja só. Ética e teologia. A ética e teologia. Teologia liberal. Bultmann e quem o segue rejeita a possibilidade de uma ética cristã. Veja só. Pois vê nisso uma moralização artificial de tradições heterogêneas presentes nos chamados evangelhos. Tá ok? E o outro lado que colocamos aqui, né, com este outro quadro. Veja só, evangélicos, pentecostais, fundamentalistas, neocalvinistas. São grupos que lutam por uma afirmação da inerrância e divina inspiração da Sagrada Escritura e como consequência de uma ética fundamentada na moral, extraída dos ensinamentos bíblicos, não relativista, universalmente válida para todos os crentes e em todos os lugares, e como revelação perfeita da vontade de Deus a todos os homens. Então veja, aquilo que eu falei sobre essa visão dualista, na qual você tem um âmbito secular da vida, para o qual é suficiente a cultura greco-romana, deu liberdade, cedeu espaço ao desenvolvimento do chamado liberalismo, que vai se destacar totalmente nas questões de fé e vai produzir muitos conceitos científicos que futuramente serão aproveitados por certos teólogos, tidos teólogos liberais,
que vão, por exemplo, através da alta crítica textual, tá certo? Vão apresentar uma crítica anti-sobrenaturalista, de antemão rejeitando o sobrenatural, tá ok? Rejeitando os milagres, rejeitando intervenções divinas. Então, muitas vezes são teólogos deístas, que dizem que Deus até existe. Existe uma mente criadora de todas as coisas, uma inteligência criadora, condutora, mas ele não interage, não interfere na vida humana. Então a vida humana tem que ser pensada somente a partir de critérios empíricos, racionais. Veja só, hein? Então são conceitos de uma ciência que cresceu dentro de um âmbito liberal, tá certo? Aproveitando-se dessa questão secular, essa questão secularizada. E dentro dessa teologia, alimentada dessa teologia que constrói a alta crítica textual, você tem Bultmann. E Bultmann vai dizer, não é possível uma ética cristã. Por quê? Em que estaria fundamentada essa ética cristã? Nos evangelhos? Aí, nessa crítica que ele apresenta aos evangelhos, ele diz, olha, na verdade, os evangelhos são uma coxa de retalhos, são uma grande coleção de diferentes aspectos culturais particulares de várias sociedades que foram, por fim, unificados numa narrativa só. Mas eles são expressões do mundo grego, expressões do mundo romano, expressões do mundo judaico, tá ok? Então eles somente tardiamente é que eles serão costurados numa narrativa única, mas eles são heterogêneos, eles são de diferentes origens. Então veja, a partir disso ele diz, não existe uma ética cristã, mas sim ética cristã conforme a igreja de Corinto, ética cristã conforme a igreja que estava lá em Roma, que é de uma comunidade romana, tá certo? Ética cristã conforme os cristãos lá de Antioquia. Então ele fala, existem várias éticas, existem várias visões de mundo, existem várias visões de moral. Então esta chamada ética cristã é algo totalmente artificial, é algo totalmente inventado. Então ele, a partir dessa crítica, desta visão, tá certo? Unicamente antissobrenaturalista, cética, totalmente cética em relação à condução do Espírito Santo de Deus, a obra, né, da produção do Evangelho. Somente a partir dessa visão cética é que ele chega a essa conclusão, que não é possível uma ética cristã, porque não existe uma sagrada escritura cristã, uma construção moral cristã unificada, mas sim várias que foram tardiamente costuradas apenas. E o Evangelho está eivado aí de muitos mitos, por isso que ele aplica a chamada desmitologização. Ele pega apenas algumas palavras de Cristo no tocante à moral, no tocante a exemplos, né? Tá certo? Ou alguns ensinamentos, algumas parábolas, algumas questões pedagógicas, e o demais que fala acerca de milagre, de revelação, de profecia ou questões escatológicas, ele deixa tudo isso como conteúdo mitológico, tá certo? E na verdade diz que isso foi acrescentado, a questão da ressurreição, por exemplo, para ele totalmente mitológica. Isso foi acrescentado tardiamente pela igreja para tornar Jesus um herói e tornar a Bíblia um livro divino, sagrado. Mas isso é artificial. Então por isso que ele critica, ele não acredita nessa possibilidade de uma ética cristã, por causa desta visão que ele tem em relação à Bíblia. E é o segundo grupo que eu coloquei, no qual estou incluído, que é aqueles que creem que a Bíblia Sagrada é fruto da condução do Espírito Santo, que se valeu de diferentes personagens ao longo da história. Você tem aí desde o Antigo Testamento, depois o Novo Testamento, os apóstolos que participaram, os cooperadores que participaram, tá certo? As cartas que foram escritas, e o Apocalipse, que foi uma revelação, todos eles sendo conduzidos pelo Espírito Santo nesse processo. Por isso, mesmo que você tenha diferentes linguagens, você tem diferentes cabeças trabalhando, mas todas conduzidas pelo Espírito Santo de Deus. Assim, existe sim uma ética cristã a partir do trabalho, né? A partir da condução da autoridade do Espírito Santo em produzir este texto sagrado, ok? E nos revelar para nós, então, a vontade perfeita e maravilhosa de Deus. Assim, a partir dessa ética, é que nós analisamos todas as demais situações da vida, ok? Inclusive todos os demais pensadores. Então, agradeço a você pela paciência, por ter ficado comigo aí ao longo dessas 2 horas, né? Que você possa continuar sendo grandemente abençoado. Vamos dar sequência aqui na nossa matéria de ética cristã, né? Vamos seguindo adiante. Continue curtindo aí nossos vídeos, compartilhando e inscreva-se no canal, envie também o link dele, compartilhe com outras pessoas e que o Senhor continue abençoando poderosamente, tá certo? E livrando de todas as situações. Muito obrigado, a paz do Senhor.